tema da mensagem é Entre Dois Sonhos. Entre dois sonhos. O que é que pode acontecer na vida de um homem de Deus entre dois sonhos? Em primeiro lugar, é importante nós destacarmos que neste momento, no capítulo 28, que lemos dos versículos 10 a seguir, Jacó está fugindo do seu irmão. Jacó está empreendendo uma das piores viagens descritas na Bíblia. Quando ele teve o primeiro sonho, ele não está a passeio. Ele não está em busca de aventuras ou de diversão. Ele corria para salvar a sua própria vida. Fugia do seu próprio irmão Esaú. Esaú, diz a Bíblia em Gênesis 27:41, guardou rancor de Jacó pela bênção com que abençoou o seu pai. Sua mãe havia o alertado sobre os planos do seu irmão. Então ele empreende a sua viagem. Jacó sai. E quando ele sai, ele está abatido, completamente destruído emocionalmente, triste, arrasado por sua situação e por sua condição. Havia uma divisão agora na família. O seu irmão quer matá-lo. O seu próprio irmão quer-lhe o mal, quer a sua cabeça. Ele absolutamente preocupado com o seu futuro, que era totalmente incerto. Ele não sabia o que aconteceria com ele, pois ele está indo para Harã. De Berseba a Harã são 800 quilômetros aproximadamente, são vários dias de caminhada. Ele está sozinho, ele está indo em direção a um lugar que ele desconhece, para a casa de uma família que ele também não tem a mínima noção do que podem fazer com ele. Ele está indo ao encontro de um homem que tinha uma má fama muito grande já naqueles dias. Seu tio Labão tinha uma famigerada, uma fama terrível sobre seu materialismo exacerbado. Era uma pessoa que se apegava terrivelmente às coisas desta vida. Ele não sabia como ele seria recepcionado por este homem. Ele não sabia o que aconteceria com ele, o que seria dele. Mas ele está indo. E exausto dessa caminhada, que já durava alguns dias, quando o sol está se pondo, a noite chega, ele está absolutamente exaurido nas suas forças. E o texto nos diz, e você leu comigo, que ele se deitou, de algumas pedras fez ali a sua cama, seu travesseiro, e dormiu. E quando ele dormiu, foi neste exatíssimo momento que Deus se manifestou a ele em visão. E quando Deus se manifestou a ele, lhe fez promessas para o futuro. Isso aqui é lindo. Lhe fez promessas que diziam respeito a um futuro abençoado, próspero, cheio de grandes e poderosas bênçãos de Deus. Ele sonha com uma escada que da terra tocava os céus. E a Bíblia diz que os anjos subiam e desciam por ela. E sobre ela estava o Todo-Poderoso. Aleluia! E o Todo-Poderoso lhe diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e eu vou te abençoar. Fique tranquilo que o lugar onde você está será um lugar de bênçãos. Será um lugar para a tua descendência. Eu lhe darei este lugar. O que é lindo que agora, a partir deste momento, Jacó acorda e diz: este lugar não é outro.
Eu não sabia, mas este lugar é onde Deus está. Este lugar não é outro senão a casa de Deus. Por isso o nome Beit-El, Betel, casa de Deus. Por isso ele disse: o Senhor está aqui, quão terrível este lugar. Esse lugar é a porta dos céus. Aleluia. E a partir desse momento ele é um homem marcado por um sonho. Grave isto. Ele é marcado por um sonho celestial. Ele é marcado por um sonho espiritual. Ele começa a sua trajetória e no momento mais difícil da sua vida, ele tem uma visão de Deus, ele tem um encontro com Deus, porque geralmente é assim. No momento mais difícil da nossa vida, no momento mais difícil da nossa caminhada, no momento que a gente se sente só, que a gente pensa que não tem mais jeito, que todos nos abandonaram, que estão contra nós, que intentam o nosso mal, é nesta hora que Deus aparece para nós e diz: eu estou com você neste lugar. Este lugar é a porta dos céus. Glória a Deus. Ele é um homem marcado por um sonho espiritual. Ele nunca mais foi o mesmo a partir desta visão, que foi um encontro real. Ele teve uma revelação profética. Deus se comunicou com ele diretamente. E isto aqui é tão extraordinário, que ele vai até a casa de Labão. Lá chega, não é muito bem visto pela família, não é muito bem-vindo entre ela, mas ali ele está. E a Bíblia diz que 21 anos depois, mais de 20 anos após a primeira visão, após o primeiro sonho, ele teve outro sonho. Agora, ele é um homem rico. Mais de 20 anos depois, ele é um homem próspero. Porém, preste atenção, mais de 20 anos depois, são mais de 20 anos de convivência com alguém que só pensa em coisas dessa vida. São mais de 20 anos com alguém que só pensa nas coisas dessa terra. São mais de 20 anos convivendo com alguém extraordinariamente materialista. Ele começa a ficar parecido com Labão. E após uma longa luta econômica, de negociações contra Labão, para assegurar, sim, para assegurar a subsistência da sua família, ele está muito parecido com Labão. Depois de um acordo financeiro que aparentemente era satisfatório para ambos, tanto para Jacó quanto para Labão, eles entram em acordo, aparentemente eles estão tranquilos, os bens já foram divididos. A Bíblia diz que mais de 10 vezes Labão tentou passar, numa linguagem popular, passar a perna, dar uma rasteira em Jacó. Por mais de 10 vezes ele trocou a negociação que havia feito com ele, porque Deus prosperava Jacó, Deus era com Jacó. E quando as ovelhas nasciam listradas, Labão chegava a ele e dizia: na próxima geração as listradas são minhas. E quando elas nasciam de outra maneira, malhadas ou pintadas, ele dizia da mesma forma: agora, na próxima geração, as pintadas serão minhas, ou as malhadas serão minhas. E assim foi. A geração seguinte sempre era aquela que Deus abençoava Jacó e multiplicava. E quando ele viu, por mais de 10 vezes, e alguns rabinos até entendem, pela descrição do hebraico, que foram mais de 100 vezes que Labão fez isso com Jacó, porque há um trocadilho ali nas palavras hebraicas para 10 vezes, que dá um sentido de 10 vezes 10. E é interessante que todas as vezes Deus abençoava Jacó. Glória a Deus. Podem tentar te passar a rasteira, podem tentar trapacear, podem tentar te enganar,
Mas o Deus Todo-Poderoso a quem você serve não vai permitir que você seja lesado. Aí o texto nos diz, você leu comigo, que depois que ele está estabelecido financeiramente, depois que Jacó está abençoado, abastado, sua família cresceu demais, pastores. Sua família está muito fortificada. Ele tem bens, múltiplos bens. Vocês sabem que os animais, os rebanhos na época eram dinheiro vivo. Se fôssemos comparar com hoje, era dinheiro vivo. Eles tinham. Então, em abundância, eu me refiro à família de Jacó. Porém, Labão percebeu que não tinha mais o que fazer. Mas ele disse, já que eu não consigo enganar Jacó, eu vou tentar pelo menos fazer com que ele pense como eu penso. Eu vou tentar fazer com que ele haja como eu ajo. E ele conseguiu influenciar Jacó a ser um materialista e incutir na mente de Jacó o labanismo de tal forma que Jacó agora no segundo sonho ele tem uma grande surpresa. Jacó teve certeza que era o momento de sair daquele lugar. Ele não podia mais ficar um dia sequer em Harã, porque ele percebeu. E glória a Deus quando o obreiro consegue perceber a tempo, porque muitos não conseguem e acabam em ruínas. Mas ele conseguiu perceber a tempo, queridos e amados irmãos que nos assistem, que nos ouvem neste momento. Ele percebeu que era a hora de sair, em primeiro lugar, por causa do semblante de Labão e de seus filhos. A Bíblia diz, em Gênesis 31, versículo 2, que o semblante de Labão para com Jacó já não era mais o mesmo. E ele percebeu que aquilo era um start, um início de algo terrível que poderia acontecer. E então ele entende que é um sinal de Deus. Mas em segundo lugar, o que ficou mais claro para Jacó, que não era mais tempo de ele ficar ali naquela terra. Preste atenção, já vou chegar aqui no cerne da mensagem. Eu preciso que você faça a conexão entre os dois sonhos. O primeiro, sonho de anjos, e o segundo, que eu vou descrever agora. O segundo sonho é repleto de bodes, pintados, malhados e listrados. Meu Deus. Ele está sonhando com o que nós poderíamos chamar de as Ferraris da época. Ele está sonhando com os diamantes da época. Ele está sonhando com as riquezas daqueles dias. Ele começou, meu Deus, sonhando com anjos. Ele começou tendo sonhos espirituais. Eu sinto Deus nessa palavra. É a primeira vez que eu prego esse texto. E Deus está falando conosco poderosamente. Ele começou muito bem, mas estava indo mal. E o importante, diz o sábio Salomão, não é como se começa. Mais importante é o fim das coisas do que o princípio delas. Ele começou muito bem, sonhando espiritualmente. Era um jovem cheio de vigor, cheio de esperança, cheio de projetos. Deus apareceu para mim. Eu vi anjos subindo e descendo. Eu ouvi a voz de Deus. Mas 20 anos depois, ele não está sonhando com anjos. Ele está sonhando com bens. Ele está sonhando com riquezas. Ele está sonhando com coisas desta terra. Ele está sonhando com bens materiais. O Dr. Billy Graham dizia que o problema não é as pessoas possuírem coisas, mas coisas possuírem pessoas. Tem muita gente sendo possuída pelo que tem, e não o contrário. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O grande poeta brasileiro Milor Fernandes dizia que o importante é ter, sem que o ter te tenha. Ele tinha, mas ele estava começando a ser dominado por aquilo que ele possuía.
Labão conseguiu contaminá-lo com seu materialismo. E isso aqui é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer com um obreiro, com um homem de Deus, com uma mulher de Deus. Labão conseguiu colocar a semente da ambição materialista no coração de Jacó. E o texto diz que Deus, se comunicando com Jacó, lhe disse: você está tendo essa visão porque eu tenho visto tudo que Labão te fez. Ele destruiu o teu sonho original. Ele conseguiu arrancar de você aquele homem espiritual que você era. Ele conseguiu tirar da sua mente os sonhos celestiais e colocar no lugar sonhos terrenos, sonhos materiais, sonhos de riqueza.